Eu tenho uma teoria por que o dilúvio veio. Hum, Entre a questão de que Deus não tinha mais um povo, que o povo havia se corrompido, eu fiquei pensando na lógica da criação. Se você pensar na lógica da criação, cada coisa que foi criado por uma razão. aham, Por exemplo, por que Deus começa com a luz? Ele começa com a luz porque a luz é calor. A luz é energia é calor. O que ele precisava fazer? Ele precisava pegar aquele oxigênio, aquele hidrogênio e gases que estavam ali, principalmente na água, e precisava transformar isso em vapor, transformar isso em ar, para ser respirável. Não é uhum, verdade? Tanto que os peixes respiram oxigênio sim, a partir da água. aham. Concorda? As plantas, né, tudo. Exato, tudo. Então veja, ele pega esse calor, eu não entendo que essa luz foi uma luzinha, não. Foi uma luz de fusão nuclear, muito forte. E ela começou a aquecer a Terra. Aquecer a água, ela foi evaporando, evaporando, evaporando. Por isso, a minha opinião... Gerando elementos de vida. Exato, gerando elemento de vida. Por isso que eu entendo que a luz foi criada por essa razão. E por isso que tem que ser a primeira também. Sim, tem que ser a primeira. Observa, Aham. começa com um elemento importante, porque você tem fóton. Fóton é zero de massa. Então, ou seja, você tem potência ali. Você tem os elementos de átomos, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, estão todos ali presentes. E eles estão aquecendo a Terra, aquecendo a água. Ela evapora. O que ele está criando? Ele está criando um ambiente para que as pessoas respirem. Ele está Aham. criando o quê? A massa, a atmosfera, troposfera, ionosfera e estratosfera. Ele está criando as camadas para que nós pudéssemos sobreviver. Ele está criando a bolha Aham. para que a gente possa viver aqui dentro. E ele começa a girar essa terra para dar o quê? Para dar a força centrípeta que joga você para dentro, que causa o quê? Essa tal da lei da gravidade. Aham. Ele está criando o ambiente, o berço está sendo feito. Aí o que acontece? Essa água é dispersada para o espaço, ele faz o firmamento, ou seja, ele ajusta quimicamente esse negócio todo, certo? E aí fica uma porção. Aí pode imaginar, um pouco de água aqui, um pouco de água ali, seca aqui. Ficou uma bagunça lá embaixo, certo? Aí Deus fala: agora deixa eu separar a porção seca da porção molhada. Organizar. Organizar. Aí ele Aham. organiza. Ele organiza seco para cá, molhado para cá. Um vai chamar mar, outro vai chamar rio, né? Não é isso? Aham. E aí no terceiro dia, o que ele faz? Essa terra nua, essa terra sem cobertura, ele põe cobertura vegetativa ali. Vegetal, E desculpa. agora ela já teria condições de subsistir. Exatamente. É. Já teria. Com luz, com água, com alimento, a vida já Aham. podia existir ali. Tanto que, se você perceber na criação, ele só vai falar que era bom na terça-feira. Aham. Ele não disse que a segunda era boa. Na terça-feira ele fala, e viu Deus que era bom. Por quê? Era um sistema que estava Uhum. pronto. E, Ele estava... e funcionando, Exato, né? ele estava olhando por sistema e não por ato criativo. A única coisa que ele fala que era boa era a luz. A luz era boa. Depois ele fala, e ele viu que era bom. O conjunto era muito bom. Era bom. Aí vem a lua, o sol e a lua, as estrelas, na quarta-feira. Na quinta-feira, os pássaros e os animais marítimos, os marinhos, né? E ele vai falando, esse que era bom, esse que era bom, esse que era bom. Só que quando chega na sexta-feira, que ele olha o conjunto e fala o quê? E eis que era tudo muito bom. Né? Agora eu uso muito bom para dizer, opa, o conjunto está completo. Uau. Então você percebe que tem uma lógica. Por quê? Porque quando ele cria o Sol, a Lua e as estrelas, que foi feito essencialmente, inicialmente, para estabelecer anos, dias, meses e tudo mais, ela também serviu já que aquela luz não era mais necessária. Aquela luz era uma luz que, na minha opinião, aquela luz era impossível a vida viver ali naquela luz. Porque ela era uma luz... era como se o Sol estivesse se aproximado da Terra a questão de poucos quilômetros. Você imagina o que aconteceu com a água aqui? Ela ia ferver. Então, o que acontece? Deus retira essa luz, que era uma luz de fusão, e ele coloca a luz solar no lugar certo. Aham. Né? A 150 milhões de quilômetros da Terra, e a luz chega aí em 8 segundos, mais ou menos. Até, acho que é 8 segundos que a luz demora para chegar aqui. Né? Então, ou seja, ele coloca o Sol numa distância correta, agora para manter isso aqui. Então, isso já começa a gente a pensar, se a gente fosse fazer um cálculo matemático, a gente pode imaginar o seguinte, só uma questão de raciocínio lógico, né? Se nós quiséssemos saber a potência dessa luz era só aproximar o Sol da Terra, em calcular isso matematicamente, de uma forma de física quântica, física matemática, e dizer o seguinte, em que momento que o Sol se aproximasse da Terra, a água começaria a ferver? Mas num volume do tamanho que havia na Terra. Porque uma coisa é ferver um copo d'água, outra coisa é ferver uma panela.
É. Agora imagina o quanto você teria que ferver. Então você calcula quanto volume de água deveria haver na Terra. Aí você imagina o Sol vindo, se aproximando, vai aquecendo. Em que momento esse volume de água começaria a borbulhar, a ferver, a formar gás? Aí você vai saber a temperatura que era essa luz. Então é possível a gente fazer esse cálculo. Então é interessante pensar que o Sol foi colocado ali com essa disposição e com uma razão. Por que ele foi colocado no quarto dia? Porque a Terra já tinha grama. Ou seja, agora aquela terra que tinha grama e árvores, ela ia fazer fotossíntese. Então, ou seja, a garantia do oxigênio estava ok, num sistema. O Sol produz a fotossíntese e as plantas produzem o oxigênio. Só que agora faltava quem ia alimentar as plantas. Aí na quinta e na sexta, ele faz os alimentadores das plantas, que eram os animais. Os animais respirando o oxigênio das plantas, devolvem gás carbônico, que elas são o alimento para as plantas, que devolve o oxigênio por causa da fotossíntese. Ou seja, o processo estava perfeito. Só que Deus criou o mundo num mundo perfeito. Aí o homem cai. O pecado vem. Um elemento surpresa. O elemento surpresa. Não para Deus, mas para essa natureza. O sistema foi, né? Para o sistema foi. E aí você começa a imaginar homens vivendo 800, 900 anos. Provavelmente tendo filhos aí até os 800 anos. Quantos filhos tiveram esses homens? Você já imaginou a quantidade de pessoas, principalmente os descendentes de Caim, que foram para as cidades? Começaram a construir cidades. Para construir cidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a biomassa. Eu tenho que extrair biomassa. Senão você não tem resultado. Na minha opinião, Satanás fez esse indivíduo chamado Caim construir cidades porque ele queria impedir que Cristo viesse. E como é que ele imaginou isso? Ele imaginou isso matando a humanidade. Como é que ele mataria a humanidade? Causando um desequilíbrio de gases. Ou seja, se você, por exemplo, altera a química dos gases na atmosfera, ou você queima por dentro, se você tem o aumento de um ou de outro, ou você asfixia, se você tem um aumento de oxigênio ou de hidrogênio. Entende? Você ou asfixia, ou você morre, ou você entra em demência, ou você entra em loucura. Na verdade, o sistema começou a ficar desequilibrado num nível que Deus olhou e falou assim, eu preciso mudar a matriz. Então, quando Deus manda o dilúvio, sim, ele manda para exterminar o mal, obviamente, né? Tudo que estava acontecendo, amalgamento de animais, aquela coisa toda que o Espírito de Profecia fala isso muito claramente para nós, mas para mim também o dilúvio foi uma opção que Deus teve, uma forma que ele teve de mudar o sistema. Tanto que hoje, o pulmão da terra não são mais as florestas. São os mares. Percebe? Ou seja, nós tínhamos uma porção muito pequena de mar. Nós não tínhamos a Pangeia. A terra não havia rachado como ela aconteceu. Porque para essa água sair de dentro, essa água veio de dentro. Ela estava lá para dentro. Então parte foi para dentro, parte foi para cima. O que aconteceu no dilúvio? Uma inversão. Deus inverteu. Deus botou aquela água que ele botou para dentro da terra e botou para cima, veio tudo. Veio água abaixo aquele negócio. E pelo fato hoje de o maior gerador de vida ser os mares, é mais difícil o homem destruir o mar do que a natureza. E Deus fez um mar gigante, muito maior do que havia no passado. Então, eu posso dizer uma coisa, com base nessas minhas elucubrações, porque eu não tenho nenhuma prova científica disso, a não ser raciocínios mentais, não tenho nenhuma base teológica para isso, por isso que eu não prego isso em igreja nenhuma, não falo isso em lugar nenhum, para não ser uma heresia, não estou aqui para isso. Aqui eu falo sempre, como eu não sou teólogo, eu tenho liberdade de pensar. Aqui é só um pensador. Se alguém vier falar, olha, isso é uma tremenda bobagem que você está falando, eu falei, tudo bem, eu não estou defendendo uma causa, né? Eu só estou dando uma hipótese, porque eu quero olhar e ver o dilúvio como um ato de amor. E aonde que eu vejo um ato de amor? É um Deus desesperado para ter alguém, para que desse alguém, Cristo pudesse nascer. Quando você olha para o dilúvio como um ato de amor, aí a gente começa a entender o caráter do nosso Deus. IAG, juntos avançaremos.